E assim, aí a minha pergunta ingênua, né? Como lidar com essa pressão com essa pressão política? Que ela realmente está acontecendo, né? Ela toma lugar de pautas que são importantes tecnicamente para o setor, que precisa agilizar, né? Assim, a gente ainda não retomou 100% dos números pré-pandemia, e pré-pandemia a gente já precisava de estar em crescimento. Isso. E aí me conta aí como é que você está fazendo esse balanço, Marcelo político, Marcelo técnico, para lidar com essa pressão que, por mais que a gente saiba que tenha essa autonomia da Embratur, esbarra até nas pautas, por exemplo. Assim, às vezes a gente quer conversar com você sobre a pauta técnica, mas eu tenho certeza que nenhum jornalista deixou de te perguntar sobre isso. Não, imagina isso. E faz parte. É Brasília, né? Brasília tem a sua complexidade. Eu sou professor, sou educador, né? Hoje mergulhado no tema do turismo, mas eu tive 3 mandatos, como você lembrou aqui na apresentação, estaduais e 3 mandatos muito intensos, com CPIs, com visibilidade, e um mandato federal com muita intensidade. Tanto é que todo mundo acha que eu tive vários mandatos federais e, na verdade, foi um só. Né? Porque eu fui do pacote anticrime, eu fui líder da oposição, então tudo que eu vivo na minha vida, eu vivo com muita intensidade e gosto disso. Né? Agora, Brasília tem o seu cenário, né? Então, Brasília é um lugar de disputa, Brasília é um lugar de construção, Brasília é um lugar do diálogo. Por isso que eu acho que a presidência da Embratur é importante estar no espaço da política, porque é na política que se decide as coisas. Importante é ter capacidade de montar uma equipe técnica capaz de ter condições de trabalho a partir de decisões políticas que a presidência tem que assumir. Nenhum diretor, nenhum gerente da Embratur pode cumprir o papel político ou lhe cabe cumprir o papel político que cabe a mim. Né? Então o presidente Lula me colocou ali, né? Pela imensa relação de confiança, de trabalho conjunto que nós temos ao longo da vida. Né? É o presidente Lula que me colocou, é o presidente Lula que pode me tirar. Né? As pressões vão existir sempre. O que a gente tem que fazer? Dialogar, mostrar o trabalho e não parar de trabalhar em momento algum. Né? Hoje o trade, como a gente chama, né? Essa rede de todo mundo que trabalha com turismo, né? É muito defensora da Embratur. Não quer que isso mude, né? E tenho certeza absoluta, por todas as conversas que fiz, que isso não vai mudar. Qualquer mudança que tenha no Ministério do Turismo não vai afetar a Embratur. Esse é o recado que a gente tem no Palácio, esse é o recado que a gente tem na Presidência da República. E vamos trabalhar, porque tem coisa beça para fazer. Tem muita coisa para fazer, né? E para equacionar, então, e tranquilizar o setor, porque o que acontece? O turismo, ele acontece de fato na iniciativa privada, mas ele é extremamente dependente do setor público para funcionar. Que recados que você dá para tranquilizar o trade do turismo? Não, eu converso com eles todos os dias, né? Assim, eu estou mergulhado agora na reforma tributária, junto com eles, foi aprovado na Câmara, a gente conseguiu colocar vários setores, o setor de operadores e de agências ficou fora, a gente tem que conseguir incluir, já tem o relator, falei com o relator ontem, a gente precisa fazer com que o trade do turismo seja recebido no Senado. Então, na verdade, assim, eu estou respondendo as perguntas com trabalho. Né? Então, no lugar de ficar parado no problema, eu deixo o problema de lado e vamos apresentando solução para a vida. A vida exige da gente muita coisa que não tem tempo a perder. Né? Verdade. Então, eu acho que agora mergulhar na reforma tributária, que vai voltar em agosto, né? É o senador Eduardo Braga, que certamente será o relator, é fazer com que o trade possa ter na Embratur um lugar de amparo para esse debate institucional dentro do Senado, procurar os líderes e falar para o trade que a gente tem muita coisa para fazer, tocar as agendas em todos os estados, cumprir essa agenda. Ontem eu tive uma reunião extraordinária com o Sebrae, né, de investimento, de parceria com o Sebrae, é muito parceiro da gente. Outra reunião extraordinária com a Apex. Então, assim, tem muita coisa boa acontecendo. As perguntas que são de problemas eu respondo rápido, porque tem muita coisa boa para fazer. E nessa pauta aí da reforma tributária, então a Embratur está conseguindo ter alguma interação lá dentro? Assim, a gente passou essa primeira fase e vocês estão conseguindo ter um olhar amplo sobre o setor? Porque, assim, quando a gente fala de reforma tributária, falando só do recorte de turismo, a gente dentro do turismo ainda tem a hotelaria, o pessoal da agência de viagens, das operadoras. Isso está sendo conversado ponto Isabela, a ponto? eu mergulhei, eu fico brincando, né? Porque são as falas de Brasília, né? Eu mergulhei no Salão Verde e agora está na hora de mergulhar no Salão Azul. Né? Que é o que separa a Câmara do Senado. Né? Eu mergulhei no Salão Verde junto com vários setores do trade. É verdade que o trade não tem um histórico de organização política, de atuação em Brasília. Exatamente. Isso é uma falha.
Eu estou falando aqui porque eu falei para todos eles, Sim. né? E não é uma crítica, é uma constatação. Esse não foi um trade que se organizou politicamente como outros trades se organizaram, como outros setores se organizaram. Você pega o setor da indústria, o setor agro, né? Quando começou a pensar em reforma tributária, o setor agro já tinha um texto pronto, né? E já veio, já sentou, já tem bancada. O trade do turismo não tem isso, não tem bancada. Às Historicamente. Vezes, historicamente. Então também está na hora de mudar. Assim, passou a pandemia, não é possível que a pandemia não nos ensine alguma coisa, né? Então, assim, tem que organizar politicamente, tem que agir politicamente. Brasília é um lugar da política, né? Então, Brasília é a ação da política. E o setor depende da política, né? Todo o setor depende da política. Não existe a ideia, né? Então, por exemplo, eu tenho certeza que o setor privado é muito importante no turismo, mas ele não sobreviverá sem uma boa relação com o setor público. E é isso que me cabe na Embratur. Então, a gente está fazendo workshop, a gente tem uma capacidade técnica dentro da Embratur muito grande. O que eu faço? Os nossos gerentes estão auxiliando e dando capacitação técnica para prefeituras e governos de estados, né? Essa é a parceria que a gente faz. Quem vai tocar a política pública é o poder público, mas isso, na ponta, vai acontecer na rede privada. Porque então, o turismo é maravilhoso isso. E que é ótimo. É maravilhoso, mas a Embratur está fazendo um papel que até extrapola o que era dela, né? Porque eu acho que não, é porque ela foi pensada assim, de forma muito reduzida nos últimos anos, né? É, porque eu fico pensando assim, o Ministério do Turismo, o setor, com o retorno agora do presidente Lula, o setor ficou com uma expectativa de retomar essas políticas públicas que funcionaram muito bem no passado. Estavam em crescimento, tinham falhas? Tinham, mas estavam em crescimento, como era a política de regionalização do turismo, os 65 destinos indutores, a parceria que tinha com a Fundação Getúlio Vargas, que dava indicadores para a gente que eram maravilhosos. A gente retomou, viu? E aí, essa sensação que aliás, fica pro mercado. A Fundação Getúlio Vargas, naquela coisa dos números que a gente está usando aqui para convencer todo mundo que está ouvindo de que turismo é bom negócio, é economia e vida. Eu tenho uma frase que eu cunhei de tanta conversa, né? Que eu falei o seguinte, o turismo nos oferece 2 produtos decisivos para esse momento do Brasil. Alegria e emprego. Né? O que o turismo nos oferece de mais importante hoje? As 2 coisas que o brasileiro mais precisa, alegria e emprego. Ninguém quer só emprego. E ninguém quer uma alegria sem as contas, porque senão é o bobo, né? Então eu quero. Aí o antigo pão e circo não é isso que a gente quer. Não é isso que a gente quer, mas eu quero alegria, eu quero emprego. O turismo oferece essas 2 coisas. A Fundação Getúlio Vargas fez um estudo muito bacana pra gente. A cada R$1 que você investe na promoção do turismo, são R$20 que entram na economia local. Isso. Fundação Getúlio Vargas, você acabou de citar. Qual é a atividade econômica que você investe R$1 e que você tem R$20 entrando na economia local? Isso é no mundo inteiro. Essa proporção no mundo inteiro.